nós ainda não somos emancipadas o suficiente para viver uma vida revolucionária como aquelas mulheres dizem que a gente tem que viver. Nós ainda não somos emancipadas o suficiente para entender o quanto nós somos oprimidos até por nós mesmos, porque às vezes a gente se oprime. Fala galera, meu nome é Bruno e esse é mais um programa do canal Aqui Se Faz História. E na entrevista de hoje nós temos a convidada historiadora Ingrid Ladeira, que defendeu seu mestrado recentemente, e hoje ela está aqui para falar um pouco do seu trabalho sobre a sua pesquisa, que envolve mulheres e anarquismo. Ingrid, sinta-se à vontade, gostaria que você, em primeiro lugar, se apresentasse e falasse um pouco depois do seu tema de pesquisa. Então, meu nome é Ingrid Ladeira, como o Bruno disse, eu agradeço o Bruno Benevides e o Bruno Goldinho e o Renato Peçanha pelo convite. Então, eu sou graduada em História e defendi agora há uma semana um mestrado em História na Unirio, com o tema de pesquisa sobre mulheres e anarquismo, com foco em um periódico da Argentina chamado La Voz de la Mujer, que é um periódico de mulheres para mulheres. E qual mais ou menos o recorte? Aliás, o período de circulação desse jornal? O jornal teve uma circulação muito curta, né? Uma vida, digamos assim, útil de um ano, entre 1896 e 1897. E basicamente ele circulou em Buenos Aires. Sim. Mas existem outras ramificações desse jornal em outros países da América Latina e até mesmo da Europa. Certo. Fala um pouquinho também sobre quem são essas mulheres, se você conseguiu mapear, olhar, enxergar. Eu sei que é muita coisa, o tempo é curto no mestrado, eu sei como é, mas e também lidar com fontes fora do país eu sei que em determinado momento pode ser um complicador. Então fala também um pouquinho sobre isso. Então, essas mulheres, basicamente, elas não têm uma identidade, dados biográficos definidos. Elas são... O jornal é composto por pseudônimos, que eu consegui identificar apenas 2 pseudônimos, são mulheres espanholas que escreveram no La Voz, e um autor alemão. É curioso, um jornal de mulheres para mulheres, ter um homem escrevendo. Só que esse autor, ele já morreu, quando o jornal foi lançado, ele já estava morto há mais ou menos 20 anos, então elas acharam que aquele poema era o suficientemente revolucionário para constar nesse jornal. Então, é o Henrique Heine. Ele foi um romancista alemão, socialista, foi amigo de Karl Marx, e elas acharam que ele era o suficientemente revolucionário e comprometido com a causa feminina, e por isso colocaram um poema e um artigo dele nesse periódico. Certo. E outra curiosidade que eu também tenho é saber se é discutida a vertente, qual vertente em relação ao anarquismo está presente. Para quem está de casa nos assistindo agora não tem muito conhecimento sobre anarquismo, o anarquismo tem essas divisões em vertentes, né, que historicamente sempre foram, enfim, 3 basicamente, ou 2 associadas, mais associativas e outras não, mas que até recentemente, por uma leitura histórica que está chegando ao Brasil, isso tem sido redefinido. Não sei se é só no Brasil ou no mundo todo. Eu acho que para mim é mais no Brasil. Mas fala um pouquinho se essa discussão qual é a vertente que ele se aproximou, o anarcocomunismo ou não? Então, eu acho que basicamente todos os periódicos da Argentina se diziam anarcocomunistas. Ou seja, eles participavam de se você for colocar em 2 vertentes ou 2 correntes, eles poderiam ser organizacionistas e anti-organizacionistas, e assim englobando os comunistas, os sindicalistas, enfim. Mas o que acontece? O La Voz, ele se auto-intitula anarco-comunista. E por ele se auto-intitular anarco-comunista, ele segue um determinado padrão que existia em jornais daquela época. Até mesmo pode-se pensar nisso como uma forma de ser incluído na imprensa anarquista. Entretanto, acontece a partir do número 5 uma mudança de grupo editor. Sim. E esse novo grupo editor, ele resolve reformular as políticas dos jornais. Ou seja, o jornal passou de essencialmente feminino para essencialmente político. Ou seja, ele prefere dar mais atenção a temas voltados para a temática própria do anarquismo, discussões sobre militarismo, antimilitarismo, enfim.
E a partir daí o jornal começa a tomar um rumo mais anti-organizacionista. Por exemplo, ele começa a se aproximar muito mais do El Perseguido, que é um jornal anti-organizacionista da Argentina, do que o La Protesta, que é um jornal organizacionista, que são os principais jornais da Argentina. Então, se nós traçarmos um panorama geral, acho que a gente pode apontar que o La Voz era muito mais, essencialmente, digamos assim, anarquista, do que você apontar numa só vertente. Porque, como estudiosa do jornal, eu não me arriscaria a apontar nenhuma vertente. Eu ficaria com as duas. No primeiro momento, ele é sim anarcocomunista, ele segue firmemente as ideias de Kropotkin, que Malatesta bem menos, e Kropotkin bem mais, principalmente o livro Palavras de um Revoltado, que está sendo traduzido naquela época. Então, elas seguem muito mais essas ideias, essas vertentes, principalmente a questão da ciência, a questão da natureza, a questão da moral anarquista. Exatamente. Isso num primeiro momento, nos primeiros 5 exemplares. A partir do número 5 até o número 9, que foram 9 exemplares, ela já tem um tom muito mais radical, anti-organizacionista e muito mais inflamado contra o que eles chamam daquela tríplice maldosa, digamos assim, que seria o capitalismo, a igreja e a sociedade burguesa. E o próprio Estado, mas eu acho o Estado, no La Voz, ele está embutido dentro do capitalismo. Elas não discutem a questão Estado, mas elas discutem a questão capital. Então existe, eu acho que é uma peculiaridade do jornal, porque a maioria dos jornais anarquistas discutem justamente isso, o Estado, a burguesia e a igreja. Elas não, elas preferem denominar como capitalismo. Ingrid, fala também um pouquinho sobre as suas fontes, quais são os arquivos consultados. E aí também eu queria fazer uma pergunta, eu queria que você falasse se nessas fontes, no caso, no jornal, você encontrou alguma troca de correspondência. Eu quero ressaltar mesmo a questão da transnacionalidade. E também se o La Voz chega a reverberar aqui no Brasil, né, entre a militância, né? Tudo bem que são épocas um tanto quanto, né, diferenciadas do movimento aqui no Brasil, dos anarquistas aqui e por lá, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, as fontes eu usei basicamente o próprio La Voz e alguns periódicos anarquistas argentinos. O que eu queria nesses outros periódicos, como El Oprimido, El Perseguido, La Protesta, Germinal? Eu queria entender essas mulheres em específico. Se elas escreviam nesses jornais, se o La Voz aparecia nesses jornais, como aparecia, até mesmo para traçar um perfil do La Voz. Um perfil talvez até mais metodológico e ao mesmo tempo mais explicativo para as pessoas que vão ler a dissertação ou para o público em geral. E como todo pesquisador brasileiro, a dificuldade de conseguir as fontes foi grande. Mas o AEL, que é o Arquivo de Galerro aqui da Unicamp, isso é bom porque o público em geral saiba, ele tem um grande acervo de periódicos latino-americanos anarquistas, ou seja, tem Brasil, tem Chile, tem Argentina, tem Uruguai, e é um acervo riquíssimo e que seria bom que as pessoas pudessem consultar e até mesmo... Tem um acesso digital, né? Alguns têm alguns estão digitalizados, mas esse em específico da América Latina ainda não está. Então, acho que o maior número de consultas fariam com que eles se entusiasmassem para digitalizar. Tá certo. De uma maneira geral, esse jornal ele circulou muito na Argentina, mas ele esteve aqui no Brasil, presente com uma militante chamada Maria Vila. Ela escreve uma carta para o jornal, informando as mulheres que não era uma anarquista, mas que se tornou ao ler aquela folha. Que legal. E ela reconhece a importância dessa folha. Legal. Com o objetivo de entender melhor a situação da mulher na sociedade. E essa militante, Maria Vila, ela escreve diversas cartas para o jornal. O La Voz publica uma e pede para entregar aqui na Rua do Lavradio, no centro do Rio de Janeiro, que hoje fica na Lapa, mais ou menos. Sim, pertinho daqui. E ela pede para entregar no nome de Carmen Dias, que é um nome que aparece em outros jornais aí do século XX, jornais anarquistas brasileiros.
E aí você pode perceber que através disso existe uma construção de uma rede, que eu chamei de redes construídas, uma rede, porque elas trocam jornais com Nova York, elas trocam jornais com Barcelona, Isso, eu imaginei. e elas fazem parte de uma rede de produção de conteúdo do anarquismo. Elas fazem uma rede de proteção de militantes anarquistas. O militante perseguido em Barcelona poderia vir ser protegido por essa rede criada na Argentina. Assim como elas também fazem parte de uma rede de produção e de distribuição de folhetos traduzidos de anarquistas, de teóricos anarquistas da Europa para a América Latina, como o próprio Kropotkin, como a própria Emma Goldman, que estava escrevendo nessa época, claro, em menor grau, mas estava escrevendo, e existem essas trocas entre essas mulheres. Inclusive, elas mandam uma carta para Emma e para Louise Michel. Elas mandam uma carta para a França, trocando informações revolucionárias com essas mulheres. Bom, é uma pena, o papo tá ótimo, mas a gente tá... Verdade, uma pena. Verdade, encaminhando para a parte final, né, da entrevista. Então eu queria que você pelo menos falasse um pouco qual é a relevância para o público que está nos assistindo agora. O que você diria, né, que não tem conhecimento, nem é historiador e também não é profundo conhecedor do anarquismo. Então, o que você diria assim da relevância social para a sua pesquisa? Então, acho que primeiro eu vou falar para as mulheres. E aí eu vou trazer para cá, para 2019 mesmo. Eu acho que a principal relevância é que nós ainda não somos emancipadas o suficiente para viver uma vida revolucionária como aquelas mulheres dizem que a gente tem que viver. Nós ainda não somos emancipadas o suficiente para entender o quanto nós somos oprimidos até por nós mesmos, porque às vezes a gente se oprime. Então eu acho que o jornal, não só uma relevância, mas o jornal tem um legado. E o legado desse jornal, desses escritos revolucionários sobre amor livre, sobre sexualidade, sobre emancipação, é as nossas lutas de hoje. A luta na Argentina pela legalização do aborto, a luta contra a dominação masculina. E eu acho que é um legado para os homens também, tentar entender essas mulheres, não só através do anarquismo. E eu acho que dentro do anarquismo, o anarcofeminismo precisa ser levado para as mulheres, para os homens, na intenção de conscientizar essas mulheres, conscientizar esses homens. E acho que esse é o principal legado desse jornal. Sei lá, 120 e poucos anos depois, esse jornal faz a diferença. Tanto faz a diferença que a Universidade de Quilmes reeditou esse jornal em forma de livro e está distribuindo gratuitamente na internet. Porque existe uma necessidade de leitura sobre essas mulheres. Bom, acho que é isso. Ingrid, muito obrigado. Meu amigo, obrigada a você. Aqui. Agradeço bastante. Bom, se vocês gostaram, tá? Curta aqui a entrevista da Ingrid. Nós vamos colocar aqui na descrição o latte dela. Vamos colocar também algumas produções que ela enviou. Então você que se sentiu interessado, você vai ter a oportunidade de poder ler, tá? Se inscreva no canal, mais uma vez dá o like e é isso, galera. Até a próxima semana. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución.